Você não falha porque é fraco. Você falha porque sente medo, e quase nunca percebe isso. Medo de mudar de verdade. Medo de sustentar a disciplina. Medo de se tornar alguém que não pode mais se esconder atrás das desculpas de antes. O problema é que ninguém te ensinou a chamar isso pelo nome. Chamaram de preguiça. Chamaram de falta de foco. Chamaram de indisciplina. Mas no fundo, o que te paralisa não é incapacidade. É o medo silencioso de crescer. Porque crescer exige responsabilidade. E responsabilidade exige abandonar a versão confortável de quem você foi até aqui. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa bem. Cria um ritmo. Se organiza. Vê progresso. E, de repente, algo quebra. Você começa a adiar. A falhar no detalhe. A relaxar onde não devia. A se sabotar sem perceber. E depois se pergunta: por que eu faço isso comigo? A resposta não está na falta de talento. Está no medo de sustentar uma nova identidade. A mente humana prefere o conhecido ao melhor. Prefere a dor previsível à evolução incerta. Enquanto você está tentando, ainda existe uma saída. Mas quando você começa a dar certo, a mente entra em alerta. Porque dar certo significa não poder mais voltar atrás. Significa que agora você sabe do que é capaz. E isso assusta. Assusta porque tira a desculpa. Assusta porque expõe o potencial. Assusta porque exige constância. E constância não tem aplauso imediato. Existe um conforto estranho em falhar cedo. Falhar cedo te devolve para o lugar conhecido, para a identidade antiga, para o discurso de sempre. Mas falhar depois de começar a crescer, isso dói mais. Por isso, a mente tenta evitar esse risco. Ela cria distrações. Cria cansaço exagerado. Cria pensamentos confusos. Tudo para te proteger da responsabilidade de evoluir. E quanto mais você amadurece, mais sutil isso fica. Não é mais a desistência brusca. É o atraso pequeno. É o amanhã eu faço. É o relaxamento pontual que vira hábito. Você não está se destruindo. Você está se protegendo, do jeito errado. Porque o medo não grita. Ele sussurra. Ele diz: e se você não aguentar? E se isso der certo e você perder o controle? E se as pessoas começarem a esperar mais de você? Então você reduz o ritmo. Diminui a intensidade. Afrouxa a disciplina. E chama isso de descanso. Mas no fundo, é recuo. A verdade é dura, mas libertadora. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais coragem emocional. Coragem para sustentar o desconforto de crescer. Coragem para não se sabotar quando tudo começa a alinhar. Coragem para não fugir quando a sua própria capacidade aparece. Porque crescer não é só conquistar coisas. É perder versões antigas de si. E isso dói. A autossabotagem raramente aparece como destruição explícita. Ela se apresenta como algo razoável. Você não pensa: vou estragar tudo. Você pensa: hoje não é um bom dia. Eu mereço uma pausa. Depois eu compenso. E é exatamente aí que ela se esconde. A mente aprende rápido a negociar com você. Ela percebe quais desculpas você aceita. E começa a usá-las sempre que você se aproxima de um nível mais alto. O padrão é quase sempre o mesmo. Quando você está parado, existe ansiedade. Quando começa a agir, existe empolgação. Mas quando aparece consistência, surge o medo. Porque consistência muda o jogo. Ela tira o improviso. Tira o discurso de vítima. Tira a desculpa do eu até tentei. E quando não existe mais desculpa, sobra só você e suas escolhas. A autossabotagem aparece justamente nesse ponto. Não como caos, mas como erosão lenta. Você dorme um pouco mais. Faz um pouco menos. Tolera o que antes não tolerava. Nada grave o suficiente para gerar culpa imediata, mas suficiente para quebrar o ritmo. E ritmo é tudo. Talvez você já tenha notado isso. Quando você perde o ritmo, perde também a clareza. As decisões ficam mais confusas. A mente fica mais barulhenta.
A disciplina parece mais pesada do que realmente é. E então você conclui: não estou bem. Algo está errado comigo. Mas não está. Você apenas cruzou o limite entre tentar e sustentar. Existe uma diferença enorme entre começar e continuar. Começar exige energia. Continuar exige identidade. Enquanto você começa, ainda está experimentando. Enquanto você continua, você está assumindo. Assumindo que isso agora faz parte de quem você é. E isso exige abandonar versões antigas. A versão que procrastinava. A versão que se escondia. A versão que se explicava demais. Crescer é uma forma de luto. Pouca gente fala sobre isso. Você precisa deixar morrer hábitos, relações, rotinas. E até pensamentos que já não cabem mais em você. E o medo aparece porque a mente pergunta: quem eu sou sem essas coisas? Então ela tenta te puxar de volta. A autossabotagem não é inimiga. Ela é um mecanismo antigo de proteção. O problema é que ela protege você do crescimento, não do perigo real. Ela tenta preservar o território conhecido, mesmo que esse território seja limitado. Por isso, o primeiro passo não é lutar contra ela. É enxergá-la. Perceber quando você começa a negociar o que antes era inegociável. Quando você começa a flexibilizar o que te fortalece. Quando você começa a chamar de equilíbrio o que é, na verdade, fuga. Consciência vem antes da mudança. E aqui está algo importante. Não se odeie por isso. A maioria das pessoas vive a vida inteira nesse ciclo, sem nunca perceber o padrão. Você está percebendo. E perceber já é um sinal de amadurecimento. Você não é fraco por sentir medo. Você é humano. Mas você se torna forte quando decide não obedecer a esse medo. Não é sobre eliminar o desconforto. É sobre agir mesmo com ele presente. O crescimento real não vem quando você se sente pronto. Ele vem quando você age apesar de não se sentir. E toda vez que você sustenta esse desconforto, sem recuar, algo muda por dentro. A mente aprende que você não vai fugir, que você não vai se abandonar, que você é confiável para si mesmo. E isso cria algo raro: autorrespeito. Romper o ciclo da autossabotagem não exige uma mudança radical. Exige algo muito mais difícil: constância sem drama. A maioria das pessoas tenta vencer o medo criando uma versão agressiva de si mesma. Se cobra demais. Se compara. Se violenta internamente. Mas isso só cria outro problema. Você não precisa se tornar duro. Você precisa se tornar firme. Firme é diferente de rígido. A rigidez quebra quando algo sai do controle. A firmeza sustenta mesmo quando o cenário muda. Coragem emocional não é ausência de medo. É capacidade de permanecer presente mesmo com o medo ativo. E isso se constrói de forma prática, diária, silenciosa. Começa quando você para de esperar o estado ideal. Para de esperar clareza total. Para de esperar vontade. Você age com o que tem. No dia que tem. Do jeito que dá. E faz isso de novo no dia seguinte. Esse tipo de repetição ensina algo profundo à mente. Que você não vai fugir no primeiro desconforto. E quando a mente entende isso, ela para de criar tantos obstáculos. Aqui está um ponto essencial. Não negocie com tudo ao mesmo tempo. Escolha poucas coisas e torne-as não negociáveis. Pode ser um horário, uma tarefa, um compromisso com o corpo, um momento de silêncio. Pouco, mas firme. A autossabotagem perde força quando encontra limites claros. Ela se alimenta de ambiguidade, de excesso de opções, de falta de estrutura. Quando você cria estrutura, mesmo simples, a mente relaxa, porque agora existe direção. Outra coisa importante: pare de romantizar a versão antiga de você. Aquela versão que você sente falta não te levou onde você queria chegar. Ela te trouxe até aqui, e isso é suficiente. Mas não é o lugar onde você quer ficar. Honrar o passado não significa viver nele. Você pode agradecer quem você foi, e ainda assim seguir em frente. Toda vez que você sente vontade de recuar, pergunte a si mesmo, em silêncio:
Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que estou tentando me tornar? Não precisa de resposta longa. A sensação já te diz tudo. Coragem emocional cresce quando você age alinhado, não quando você se sente confiante. Confiança é consequência, não ponto de partida. E aqui está uma verdade pouco confortável. Ninguém vai te empurrar para frente todos os dias. Em algum momento, o estímulo externo acaba. O aplauso some. A novidade passa. E sobra só você com suas decisões pequenas e repetidas. É aí que a maioria para. Não porque não consegue, mas porque não quer sustentar o silêncio do processo. Mas se você ficar, se você sustentar, se você continuar, algo muda. A mente começa a confiar em você. O corpo responde melhor. A disciplina deixa de pesar. E o medo, que antes parecia um muro, vira só um ruído de fundo. Ele ainda aparece, mas não manda mais. Você entende que sentir medo não é sinal de retrocesso. É sinal de expansão. Toda vez que você cresce, algo em você resiste. E tudo bem. O problema não é a resistência. É obedecer a ela. Coragem emocional é dizer: eu te escuto, mas sigo mesmo assim. Sem raiva. Sem pressa. Sem abandono. Aos poucos, você constrói algo raro. Estabilidade interna. E com estabilidade, você não se sabota. Você se sustenta. Talvez, a partir de hoje, você comece a perceber algo diferente. Não que o medo vá desaparecer, mas que ele já não tenha mais o mesmo poder. Você vai notar quando ele aparecer disfarçado de cansaço, de distração, de depois eu faço. E, dessa vez, você não vai se odiar por isso. Você vai reconhecer. Reconhecer é maturidade. Reconhecer é o início do domínio. Você não falha porque não consegue. Você falha quando recua por medo de sustentar quem está se tornando. E agora você sabe disso. Sabe que crescer exige abandonar versões antigas. Que constância exige estrutura. Que coragem emocional não faz barulho. Ela se manifesta na decisão silenciosa de continuar. Sem drama. Sem plateia. Sem necessidade de provar nada. A verdadeira virada acontece quando você para de se atacar e começa a se respeitar. Quando você entende que disciplina não é punição, é cuidado. Que firmeza não é dureza, é compromisso. E que você não precisa vencer todos os dias. Precisa apenas não desistir de si. Se hoje você sentiu vontade de parar, continue. Se sentiu medo, fique. Se pensou em recuar, dê um passo pequeno, mas siga. O medo não precisa ir embora. Para você avançar, ele só precisa deixar de decidir por você. E isso acontece quando você constrói, dia após dia, uma relação de confiança consigo mesmo. Lembre-se, toda vez que você escolhe continuar, mesmo sem vontade, você se torna alguém mais difícil de quebrar. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não fala de motivação vazia. Falamos de consciência, disciplina emocional e da coragem silenciosa de seguir em frente. Tem um próximo vídeo te esperando. E ele continua exatamente de onde você parou. Até lá. Fique firme. E não se abandone.